Também quero compartilhar uma palavra bíblica conosco nessa manhã. Não sei se você viu a propaganda do culto, né, que dizia gratidão. Contentamento não é conformismo. Contentamento não é conformismo. Gratidão não é se conformar com a situação que está ao nosso redor. A gente tem falado nos últimos tempos sobre esse tema gerador, o qual você sempre é lembrado através dos vasos, né? Comunhão, oração e gratidão. Últimos cultos falando bastante sobre a questão da gratidão, nosso tema gerador. E quando a gente fala em gratidão, para muitas pessoas virou quase que um clichê. Ela é falado praticamente da boca para fora. Quando você vai num encontro e alguém te pergunta assim: resuma esse encontro com uma palavra, sempre tem alguém que vai dizer gratidão. Quando te perguntam como você passou o ano que ficou para trás, foi difícil, mas tenho gratidão. Diga o que falta na humanidade, as pessoas dizem falta mais gratidão. São verdades, claro, não tenho dúvida, mas uma palavra que ela é tão profunda e cheia de significado, em alguns momentos ela se tornou quase que banalizada. Ela é dita da boca para fora, sem pensar muito no porquê ou no que está sendo dito, simplesmente virou gratidão. Gratidão também tem sido usada em alguns momentos como uma resposta simplória para momentos difíceis que as pessoas passam. Quando você fala que você está com um problema, alguém vai dizer: mas tem gente em situação pior. Seja grato. Tem pessoas que dizem: mas você também não sossega, né? Fica correndo de cima para baixo. Seja grato pelo que você já tem, não precisa mais. Tem pessoas que dizem: eu nem me estresso mais com a minha vida, o que eu tenho está bom, eu sou grato e assim está resolvido. Algumas afirmações sim, que ela tem muita verdade, algumas com fundo de verdade, mas será que gratidão e contentamento, em alguns momentos não acabou sendo confundido com cruzar os braços, diante da situação que a gente enfrenta e pensar: também é o que a gente tem para hoje. Tudo bem também, se não está tudo aquilo que eu gostaria, assim também está bom. Infelizmente, gratidão e contentamento foi confundido com cruzar os braços, de não fazer mais nada a respeito da nossa vida, da nossa caminhada. A gente já tocou nisso semana passada, um pouco sobre gratidão e contentamento, mas eu quero trazer de novo um pouco sobre essa reflexão, para complementar aquilo que o Jackson trouxe para nós. Gratidão é uma palavra que se encontra na própria Bíblia. Um termo que ele é utilizado através do grego, que é a língua que foi escrita no Novo Testamento, chama-se autarquês, que significa te basta. Te basta. Gratidão e contentamento é te basta. Traz a ideia de que você não precisa de outras coisas. Você é independente de outras coisas que você pode ter ao teu redor. Você não precisa de mais nada além daquilo que você já tem. Isso é contentamento. Estou feliz com aquilo que Deus tem me dado. Mas tem um dicionário bíblico que vai dizer: mas também não se trata de uma aceitação passiva diante das situações que enfrentamos. Não é uma aceitação passiva, onde você aceita tudo que vem e assim está bom e a vida é assim mesmo. Isso não é gratidão, isso não é contentamento. Ficar de braços cruzados. É a certeza que Deus tem suprido todas as nossas necessidades e vai tirar de nós a necessidade de outras coisas, que muitas vezes são desnecessárias. Nós temos o que nós precisamos, e o que é supérfluo a gente não precisa. Mas ao mesmo tempo, gratidão não é se conformar, não é fingir, tudo bem assim, não tem problema. Eu não sei se você consegue perceber essa diferença, porque eu sou grato e me basta aquilo que Deus tem me dado. Deus tem me dado tudo aquilo que eu preciso para viver, e é suficiente. Mas também não me deixa de braços cruzados diante das necessidades, sejam minhas, sejam necessidades de outras pessoas. Não dá para ficar de braço cruzado diante daquilo que a gente precisa, diante daquilo que a gente busca, diante do que a gente vê ao nosso redor que pessoas estão enfrentando. Não dá para não ir nessa direção.
Não tem como a gente não se importar com coisas e necessidades, não tem como. Sou grato sim, mas tem horas que se tornou um conformismo. A gratidão, ela me tira essa necessidade do que é desnecessário. Ela me tira a necessidade daquilo que eu não preciso, mas nunca me tira do clamor. A gente ora no Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente é contente pelo que tem, mas continua clamando que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Gratidão e contentamento não é ficar de braços cruzados. Tem um texto bíblico lá em Números no capítulo 11, que eu quero ler para vocês, que traz uma história que pode nos ajudar nessa reflexão. Lá em Números 11, versículos 4 em diante, vai tratar um pouco sobre a história do povo de Israel, povo lá do Antigo Testamento. Números 11 vai dizer, versículo 4 em diante. Vou ler primeiro 11:1, depois o 4 em diante. O texto diz: aconteceu que o povo, ele começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Versículo 4: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se nós tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que nós comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas, dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser esse maná. O maná era uma semente de coentro e tinha uma aparência de resina. O povo então saía, recolhendo o maná nas redondezas, e o moía no moinho manual, e o socava num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento, à noite também caía o maná. Ainda o 10, Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada das suas tendas. Leio só até aqui. Até aqui um texto, quem sabe se você já ouviu um pouco sobre a história do povo de Deus no Antigo Testamento, chamado povo de Israel. Esse povo, ele era escravo num lugar chamado Egito. Esse povo estava sendo escravizado e tinha uma vida de opressão, de crueldade, de sofrimento. Ser escravo não era bom, não é bom nem hoje, nem era no tempo do Antigo Testamento. Ser escravo é ruim, não é bom. Então é um povo que sofria debaixo da tirania de um homem chamado Faraó. Ele que comandava e ele era o responsável por oprimir esse povo. A situação era tão difícil, lá em Êxodo vai ser dito: certo dia, sendo Moisés já um adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que eles realizavam. Viu também um egípcio espancando um dos hebreus. Moisés então que dá uma passada pelo lugar e diz: olha, isso aqui não está bom, meu povo sofre, meu povo está sendo oprimido nesse lugar chamado Egito e não é bom para eles, ao ponto de um egípcio espancar um dos hebreus. A vida no Egito não era boa, não era tudo aquilo. Êxodo 3 ainda vai dizer, quando deu agora uma fala do próprio Deus: de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, eu sei o quanto eles estão sofrendo, eu sei o quanto eles estão sofrendo. Então a vida do povo de Israel no Egito, ela era de sofrimento, de dificuldade. E aí Deus vai levantar esse homem chamado Moisés, que fica indignado com a situação, e Moisés então vai liderar o povo de Deus a ser liberto da escravidão. Deus que manda aquela história das pragas, que você talvez já ouviu, e agora vai libertar o povo, conduzindo eles para a terra prometida. E o povo, ele tinha essa expectativa dessa terra, porque lá em Gênesis 12, já era dito para Abraão, que Deus iria conduzir o povo de Deus para uma terra boa, não de opressão como é o Egito, não de sofrimento como é lá, uma terra boa. O fato é que o texto vai dizer que Deus então vai retirar esse povo do Egito, e vai levar eles para essa terra. E assim como quando nós fazemos uma viagem,
Por exemplo, eu sou de Pomerode. Pomerode dá aqui umas 3 horas. A minha vontade para Pomerode demora no mínimo 3 horas para chegar. No mínimo. É um bom trajeto. O povo de Israel, para ir para a terra prometida, não era simplesmente sair do Egito, dar um passo, pronto, cair na terra prometida. Não, eles tinham um trajeto até lá. E o trajeto seria no meio do deserto. Eles teriam um trajeto longo até lá. Ia ser fácil? Claro que não. Você consegue imaginar você caminhando, sabe, com o povo todo no meio do deserto, quente? Esse povo ia viver em tendas. Esse povo ia peregrinar pelo deserto até essa terra que Deus preparou. Mas o fato é que quem ia dirigir esse povo até lá era o próprio Deus. Deus já tinha provado o quão confiável Ele era. Deus já tinha provado que Ele era digno de confiança desse povo. Afinal, Deus livrou esse povo da tirania do faraó. Tirou eles de lá, todo o povo. Deus tinha provado o quanto amava esse povo, que eles chegam diante do Mar Vermelho, o mar se abre, eles passam no meio do Mar Vermelho, e depois ele se fecha sobre as carruagens de Faraó. Deus provou que estava à frente, que Deus cuidava. Deus deu água para esse povo no meio do deserto. Moisés bate numa pedra, sai água. Improvável. Deus provou que estava cuidando desse povo. Deus provou. No deserto também é um lugar cheio de perigos. Deus também protegeu a vida daquele povo contra tudo que eles poderiam enfrentar, que tinha no próprio deserto. O texto que nós lemos diz que Deus deu maná para eles. Você imagina a cena, você está morando em tendas e o teu único trabalho é, você acorda de manhã, você recolhe aquele maná, você tem que agora preparar essa massa, que o texto vai dizer, tinha que amassar, tinha que bater num pilão, assar, e os bolos tinham gosto de azeite de oliva. Não era tão ruim não. Só tirar e preparar. O que é mais improvável que isso? Esse povo tinha água, tinha suas tendas, tinha proteção e tinha o olhar fixo na terra prometida. Nós estamos indo para lá. E os problemas começam a surgir, porque parece que ia tudo bem, até que o versículo 1 que a gente leu, o povo começou a se queixar. O povo começou a reclamar das dificuldades que eles tinham. Versículo 4, quando diz um bando de estrangeiros que havia no meio deles, e encheu-se de gula. Encheu-se de gula. Esse povo não está cheio de fome, está cheio de gula. E gula é diferente de fome. É diferente. A gula é, sabe, quando você almoça e você come mais um pedaço de frango, mas é gula já, né? Porque você já matou tua fome. Mas você quer um pouco mais. Só um pouco mais. O povo se encheu de gula. Aí alguns vão dizer assim: ah, mas é culpa daqueles estrangeiros que ficavam reclamando lá no meio. O fato é que começou por esses estrangeiros. Mas toda essa reclamação, essa murmuração por causa da gula, é fruto do pecado. É fruto do pecado do povo que esqueceu da gratidão, e o que eles tinham já não era suficiente. Aquilo que Deus estava dando já não era mais bom que chega para eles. Não era suficiente. Nós queremos mais. Começou com os estrangeiros? Sim, começou, mas o texto diz que todo o povo começou a reclamar. Não era só com eles, era todo o povo, não era culpa de um grupo não, era todos eles. E quando fala dos israelitas, que era o povo de Deus, vai dizer, eles tornaram a queixar-se. Eles não estão se queixando a primeira vez, eles tornaram a queixar-se, é você voltar a fazer algo que você já fazia. De novo esse povo está reclamando. Não era novidade para o povo de Israel reclamar, não era. Reclamavam do começo ao fim. Desde que eles saíram da escravidão no Egito, esse povo só reclamou. Por que foi importante falar sobre o que era o Egito? Não era um lugar bom, era um lugar duro para esse povo. E o povo reclama de ter saído da escravidão. Não faz sentido nenhum. Esse povo reclama desde que saiu e vai reclamar. Vou te dar um spoiler, vai reclamar até entrar na terra prometida, vai continuar, e depois lá vai reclamar também.
O povo reclama porque é longe demais, porque é perigoso demais, arriscado demais, eu tenho sede demais, eu tenho gula demais. E o fato é que tem pessoas que reclamam de tudo. Você conhece a pessoa que reclama de tudo? Quando tem sol, reclama. Quando chove, reclama. Quando está nublado, reclama. Quando está quente, mas podia estar frio também, né? E quando esfria, mas devia estar quente também, né? Como a gente sofre nesse clima, né? E quando está um meio termo, esse clima mesmo que não é sol nem chuva, não dá para engolir, né? Tem gente que reclama de tudo. E não só do clima, reclama daquilo que não tem. Mas também meu carro não é tudo aquilo, o carro do outro é melhor. Mas ele consegue comer pizza todo domingo, ele é feliz, eu não sou. Só como uma vez por mês, nada está bom. Chega na hora do almoço, ainda é capaz de reclamar do que está servido na mesa. Mas não tem nem uma farofa, né? Nada. Mas está cheio de comida, gente. Tem gente que reclama de tudo, que nunca nada é suficiente, nada é bom que chega. O povo começa a reclamar por gula, não por fome. Eles tinham comida, eles tinham água, eles tinham tendas, mas o fato é que a vida deles não era exatamente como eles sonhavam. Quem sabe imaginavam, a gente vai sair do Egito e cair num passe de mágica na terra prometida, pronto, está resolvido. E não era assim, ia ter um trajeto até lá, e aquilo parecia pesado demais já para eles. E quando as coisas não são como a gente quer, a gente pode se tornar reclamão. Meu carro não é bom que chega, minha casa não presta, a comida que eu tenho não é tudo aquilo, a escola para os meus filhos eu queria que fosse melhor, minhas férias eu queria que fossem diferentes. Mas isso, mas aquilo, mas aquilo, mas eu queria isso. Chato, né? Chato. Você imagina agora Deus que libertou o povo, tem que ouvir aqui todo dia: de novo estão reclamando, de novo estão reclamando, de novo estão reclamando. Engraçado, o texto vai dizer, versículo 10: Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Estava em tenda. Você imagina a cena comigo, um vilarejo, várias casas, e todo mundo na porta da sua casa reclamando. Todo mundo. Toda vez que você mora num condomínio, imagina um prédio, está todo mundo na porta de casa reclamando, ao mesmo tempo reclamando. Que cena! Parece que o povo esqueceu daquilo que Deus tinha libertado eles, porque eles estão com gula, porque estão com vontade de comer outra coisa, ao ponto de acharem que era melhor voltar a ser escravo no Egito. Chegam ao ponto, seria melhor a gente voltar para o Egito, seria melhor. Minha pergunta para você e para mim: como tem estado a nossa vida quando as coisas não vão como a gente gostaria que fossem? O que você faz quando as coisas não são como você sonhou? O que você e a gente tem feito? Quando aquele sonho não deu certo, quando aquele projeto não foi como a gente imaginava, como é que a gente lida com isso? O povo no deserto tinha uma expectativa que não foi cumprida como eles imaginavam. Será que você e a gente se encaixa em qual grupo? Dos reclamões ou daqueles que clamam a Deus sobre isso? Porque, desculpa, existe uma diferença muito grande em ficar murmurando e reclamando e entre clamar a Deus que mude uma situação. É bem diferente. É bem diferente. O povo com um desejo por mais. E as comidas do Egito aqui, algumas chamam muita atenção, né? Até eles enumeram o que são, né? Eles tinham peixe, pepino, olha, para quem gosta, né? Pepino, melancia, alho poró, saudade de cebola, do alho. O alho não precisaria estar aqui, seja moderado no alho. O resto dá mais vontade que o alho. Mas eles começam a lembrar com apetite daquilo lá. Como era bom. Como era boa aquela comida. Como era boa.
E a gente começa a pensar nesse povo, né? Pelo menos a minha sensação esse povo é muito ingrato, reclama demais, ingrato demais. Mas você já parou para pensar também o que é ter uma vida no deserto? Eu não estou aqui querendo defender o povo de Israel de maneira nenhuma, mas você consegue imaginar o que aquele povo passava no deserto? Eu não consigo imaginar que seja uma experiência das mais agradáveis do mundo. Você imagina o que é você caminhar o dia inteiro, você chegar num lugar e montar a tua tenda. Você monta a tenda. Aí depois você vai ter que desmontar a tua tenda e você vai andar de novo. E aí você vai lá e você monta a tenda de novo. E você monta a tenda de novo. Haja paciência para montar e desmontar a tenda tantas vezes. Você imagina o que é você comer a mesma comida todo dia? Todo dia. Todo dia. Você imagina o que é olhar no horizonte e só ver areia todo dia? Todo dia. Todo dia. De novo, eu não estou querendo aqui legitimar a reclamação do povo de Israel de maneira nenhuma. Mas a vida deles também não era fácil. Também não foi simples a passagem deles pelo deserto. O fato é que Deus tinha dado o suficiente para a peregrinação. E o suficiente era maná, água, tenda e proteção do próprio Deus. Eles tinham o suficiente. Eles não tinham aquilo que eles tanto sonhavam, mas tinham o suficiente. E aí eu volto à minha pergunta, né? Como seria isso para nós? Eu não consigo imaginar um pai de família feliz da vida, sendo que na sua casa tem goteira e ele não consegue trocar o telhado. Deve ser difícil. Eu não consigo imaginar o que alguém passa quando só tem o básico para viver e não sabe se vai ter comida amanhã. Não deve ser fácil. Deve dar uma angústia. Qual deve ser a dor de um pai e de uma mãe querendo dar uma escola boa para os seus filhos e não pode? Eu lembro de um Natal. Meu pai, eu tenho muito orgulho do meu pai e da minha mãe. Meu pai, desde que casou, trabalhava 12 horas por dia, assim, trabalhava muito para dar conta. E eu lembro de um Natal, onde meu pai me deu, não sei se vocês já viram, isso tem uma casinha do tempo, onde quando está sol sai bonequinho do sol, quando está chuva sai da chuva, né? Então você levanta e fica lá. Não sei se dá muito certo, mas de vez em quando dava uma falhada. E eu lembro que meu pai me deu dessa casinha no Natal. Isso marcou, ele falou: Aislan, o pai queria dar mais, mas eu não tenho mais para dar. Não tenho mais para dar, é o que tem. Tu acha que é fácil? É fácil. De novo, eu não estou querendo legitimar o povo de Israel de maneira nenhuma, a gente tentar entender um pouco do que eles passavam. Também era difícil. Por isso, quando as coisas não vão exatamente como a gente gostaria, como a gente tem lidado. O povo não soube lidar com o desejo que eles tinham da lembrança do Egito. E eram alguns desejos talvez bem honestos, né? Pô, eles estavam com saudade de comer peixe, né? Saudade de comer pepino, né? Eles só tinham maná. Eles tinham o suficiente, mas deu vontade de algo a mais. E esse é o problema. O problema é que o desejo pode até ser sincero, mas quando ele é movido pela ingratidão, ele vira reclamação. O pedido sincero movido pela ingratidão vira reclamação. E o pedido sincero movido pela gratidão, dizendo: Senhor, eu já tenho, mas se o Senhor pudesse me dar mais, eu ia gostar. É um pedido de confiança, sincero. Sincero. Para mim muda tudo. O pedido do povo de Israel foi muito na ingratidão e não no contentamento do que eles já tinham. E esse é o detalhe: na nossa vida, na nossa caminhada, vão ter momentos que a gente não vai conseguir fazer aquilo que a gente sonhava. Quem sabe a gente não vai dar conta de botar para funcionar os nossos planos, nossos sonhos. Quem sabe alguns você vai alcançar um dia, outras vezes quem sabe você não vai alcançar. Aí tem pessoas que rapidamente vão dizer: relaxa, também tá bom assim, né? Seja grato. Sabe, virou resposta simplória. É quase: cruza os braços, sim, deve estar bom também, né? Eu quero te lembrar que esse povo de Israel não foi chamado a ficar celebrando a vida dura no deserto, não foi. Deus não falou: celebrem as dificuldades do deserto, não, Ele não falou isso. Deus não chamou esse povo a ficar tranquilo, dizendo: vamos morar em tenda o resto da vida mesmo, está tudo bem. Não.
Deus chamou eles a estarem contentes pelo sustento do que eles tinham naquele momento, mas tendo o anseio por aquilo que Deus preparou para eles, sabendo que essa trajetória era pontual. Eles iam ter um tempo difícil, mas Deus prometeu que estaria com eles, levando eles para a terra prometida. Não se conformando, dizendo, tudo bem, mas sonhando com o amanhã, sonhando com o que virá. Não conformados, mas sonhando. Sabe, Deus não chamou esse povo a viver a vida inteira em tendas, tanto que eles vão para a terra prometida depois. Deus não falou que eles iam comer maná a vida inteira, era algo do momento, do cuidado no meio do deserto. Mas o povo deveria estar contente, porque Deus não deixava faltar nada, mas vivendo na expectativa da terra prometida, esperando pelo amanhã. Sabe, se a gente pensa que contentamento é se conformar com uma situação, a gente tem alguns problemas para resolver, porque se contentamento é cruzar os braços diante de uma situação e dizer assim mesmo, a gente não precisaria mais orar pelas pessoas, porque tá bom assim, né? A gente não oraria mais por uma pessoa ser curada, uma pessoa doente, a gente não oraria mais, dizer, mas você tem que estar contente, né? Tudo bem, está contente, em Deus você está contente. Claro, a gente está contente pelo cuidado de Deus, mas a gente ora para que a vida dela mude, a gente se move em oração. Se ser contente é cruzar os braços, a gente não precisaria mais pensar num futuro melhor para nós, porque a gente está contente, sabe, quando a gente confunde o estar contente com o estar acomodado, a gente ora sobre, a gente se move. A gente poderia estar contente, a dizer, a gente nem oraria mais para acabar a pandemia, né? Porque a gente descobriu que é estar contente mesmo no meio da pandemia. Não, estou contente pelo cuidado de Deus no meio dela, mas eu oro para que ela acabe. Eu oro para que ela acabe. Não vou me conformar. Não vou me conformar. O problema é quando gratidão e contentamento se confundem com acomodação. Gratidão e contentamento não é ficar acomodado, é sonhar com algo, é se mover em algo. Gratidão, ela nunca vai me deixar numa situação passiva. Gratidão e contentamento têm sido confundido com cruzar os braços, onde pessoas não procuram mais nem emprego, né? Porque elas dizem, mas Deus está cuidando de mim, tá bom assim. Procura emprego, vai. Deus está cuidando, mas Deus pode cuidar mais da tua vida, vai, se move. Tem pessoas que vão se acomodar e dizer, eu nem vou cuidar da minha alimentação, né? Porque Deus está comigo, Deus cuida da minha vida. Eu estou olhando para a vida eterna, a vida aqui não importa. Importa sim, come direito, gente. Ajuda. Tem pessoas que não planejam mais o futuro, porque elas vão dizer assim, o futuro a Deus pertence. O futuro a Deus pertence, Ele está à frente. É comodismo, é se acomodar, é lavar as mãos isso. Isso não é gratidão, isso não é contentamento, isso é acomodação. E o fato é que quando nós olhamos para a palavra, Cristo Ele nos é suficiente na vida. Nós não precisamos de nada a não ser a Cristo, porque em Cristo nós temos um relacionamento com Ele, nós temos perdão dos pecados, nós temos esperança eterna. Isso sem dúvida me move, mas isso também não me faz ficar de braços cruzados diante da minha vida aqui. Eu tenho um papel aqui. E a pergunta é, o que a gente faz com o nosso papel aqui? Sabe, em Jesus Cristo nós podemos experimentar esse contentamento de saber que tudo que nós temos e somos é suficiente para viver. É suficiente. Mas também não nos faz ficar passivos, esperando a vida cair do céu. Não dá. Não dá. Gratidão pelo que temos não é se conformar. Deus tem cuidado de nós. Sabe, se você está aqui até o dia de hoje, Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de mim. Eu sou muito grato por isso. Mas se você puder trabalhar e ter um futuro melhor, qual o problema disso? Qual o problema de você poder sonhar com um futuro melhor para os teus filhos? Qual o problema com isso? Qual o problema em você procurar um emprego melhor? Qual o problema com isso? Não é ser ingrato reclamando, esse emprego aí não presta. Não, dizer, ele é bom, me sustenta, mas se eu puder ir além, cuidando da minha família, cuidando de outras pessoas, sendo bênção na vida de outros. Gratidão e conformismo é algo bem diferente.
Nós somos responsáveis sobre a nossa trajetória terrena. E aí eu fico pensando, né? Esse povo começou a reclamar da comida do Egito, né? Eles poderiam ter lidado com essa fome de uma maneira bem diferente. Bem diferente. Em vez de começar a se queixar, dizendo, esse maná aí que eu não aguento mais, esse maná todo dia, maná, não aguento mais. Quero voltar para o Egito e comer peixe. Eles poderiam ter dito, Senhor, o Senhor pode nos dar algo além do maná? O Senhor pode nos dar algo além desse maná? Você percebe que a motivação é diferente? Ela sai da queixa e reclamação para dizer, Senhor, eu posso ter algo a mais? O Senhor pode me dar isso aqui? Ele pode dizer não também, ele pode dizer não. Mas a gente não se queixou, a gente levou um pedido para ele. Levamos um pedido. Um pedido movido pela ingratidão vira queixa, vira murmuração. Mas movido pelo contentamento vira um clamor. Por isso eu quero te convidar, se você puder, clama a Deus pedindo, Senhor, eu gostaria de um trabalho melhor. Não tem problema nisso. Eu queria um trabalho melhor. Senhor, eu queria poder dar uma escola melhor para os meus filhos. Eu gostaria. Senhor, eu gostaria de ter uma estabilidade financeira. Eu gostaria. E não é de novo, o outro lado é ruim dizer, Senhor, essa porcaria de escola que o Senhor me deu para meus filhos, eu não aguento mais. Isso é murmuração. Senhor, eu não aguento mais comer feijão com arroz. Não aguento mais. Você tem comida. Pedir a Deus, Senhor, o Senhor pode me dar algo além? O Senhor pode me dar algo além? Meu desejo é que a gratidão e contentamento sejam mais do que palavra clichê para nós. Que a gratidão e contentamento não nos leve por uma postura de cruzar os braços e esperar que o mundo aconteça. Esperar de braços cruzados não é a resposta bíblica. Não é. Em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos, que é Cristo. Não precisamos de mais nada. E a promessa é que Ele iria nos sustentar a cada dia. Ele tem nos sustentado. Quem sabe não seja com tudo aquilo que a gente gostaria. Quem sabe você está cheio de pedidos para Ele. Eu também tenho. Mas que a gente possa levar eles para Deus, não como sinal de reclamação, mas dizer, Senhor, se o Senhor puder me dar, eu gostaria. Mas se o Senhor não me der, o Senhor me basta. Já me basta. Que com o coração grato e contente, a gente possa se mover, clamar por uma vida melhor. Para nós, para quem está ao nosso redor. Aliás, outra coisa, né? Como é que a gente vai se acomodar com o mundo do jeito que está, gente? Mas eu estou contente, né? Eu estou indo para a eternidade. Enquanto você vê pessoas passando fome. Desculpa, não dá. Não dá. Contente pelo cuidado, mas me movendo para fazer algo pelo próximo. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo a ti mesmo. Que Deus nos ajude a viver contentamento e alegria. Gratidão, mas não de braços cruzados diante da vida que a gente tem pela frente. Quero te convidar a gente a orar. Deus querido, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos dado mais do que a gente merece, sem dúvida. Obrigado que o Senhor tem dado para nós até mais do que a gente precisaria para viver, Pai. Obrigado. Obrigado, Pai. O Senhor também sabe quais são os sonhos que nós temos no nosso coração. Quem sabe alguns sonhos de poder ter uma vida melhor, de poder ter um futuro melhor. Quem sabe um futuro melhor para nós, Pai, mas também um futuro melhor para pessoas ao nosso redor, para a sociedade, Pai, fazer algo. Ó Deus, que o nosso coração sim viva do contentamento, mas que ele nunca se transforme em acomodação, Pai. Nos mova, Pai, na Tua vontade. Gratos, Pai, sem dúvida. Gratos por tudo que o Senhor tem nos dado. Mas Deus também sendo zeloso com a nossa trajetória terrena. Nos ensina, Pai, nos ensina a viver nessa luta que nós temos, Pai. Que a gente não se conforme, Pai, com o que está acontecendo no nosso país, tantos momentos. Que a gente não se conforme, Pai, em ver pessoas passando necessidade. Que a gente não se conforme em ver pessoas que não Te conhecem. Que a gente não se conforme, Pai. Que nós não nos conformemos, Deus. Que a gente se mova na Tua vontade, Pai.
No nome do teu filho Jesus. Amém.